Olá pessoal, eu sou o professor Estevão Pastore Garbim e nesse vídeo a gente vai falar sobre as principais concepções de geografia humana que vigoraram de 1890 até 1950, que foi o período das grandes escolas nacionais de pensamento geográfico. Antes da gente falar sobre essas concepções, é importante a gente ressaltar que existem dois geógrafos que se destacaram por estabelecer as bases do que viria a ser a ciência geográfica, que foi o Alexander von Humboldt e o Carl Ritter. Eles eram pesquisadores prussianos, né, que em seguida teria o território ali transformado na Alemanha, em que eles tinham interesses e pretensões em compreender como que se dava, né, as relações entre os lugares, a produção do espaço, mas a forma com que eles realizavam essa tarefa era bem diferente. Então Alexander von Humboldt ele foi um naturalista, viajante, né, ele vendeu toda a riqueza que ele tinha para fazer parte das expedições aqui na América do Sul, na América Central, e ele sempre buscava nas viagens que ele realizava estabelecer uma observação das diferentes paisagens que aconteciam, né, no globo terrestre e quais eram as características de pressão atmosférica, de temperatura, o regime de chuvas que existiam naqueles espaços e tentava buscar um entendimento geral do porquê que existiam aquelas características naqueles territórios que ele percorria. Então o objetivo desse pensamento geográfico do Humboldt era de uma geografia de relações, de conexões, em que se buscava estabelecer algumas leis universais para compreender a distribuição dos fenômenos na superfície terrestre. Já o Carl Ritter, ele era um acadêmico, ele tinha uma preocupação mais teórica e metodológica na construção do seu pensamento. E o principal objetivo do Carl Ritter era criar uma geografia comparada. Então ele estabelecia as diferenças que existiam entre os diferentes espaços, né, os diferentes territórios, e tentava ressaltar quais eram as características principais de uma determinada região, por exemplo. Então a gente vai ter aí duas visões de totalidade, mas que foram construídas de maneira diferenciada. Esses dois autores que vão trazer a base da geografia que vai ser estabelecida pelo Hatzel, né? Considerado, sim, o fundador da geografia moderna, junto com o Vidal de Lablache. Mas o que o Hatzel ele fazia nessa sua concepção? Ele tentava buscar a relação que o homem estabelecia com o meio, quais eram as influências que a natureza estabelecia numa determinada sociedade. O que é um tipo de objetivo diferente do Vidal de Lablache. O Vidal de Lablache ele queria entender como que os povos se desenvolviam no sentido de superar as determinações da natureza. Ideia é essa que ele vai chamar de gêneros de vida. Então, se a gente pegar a geografia humana, nesse período das escolas nacionais, né, que vai ter 60 anos de duração aproximadamente, nós vamos ter três concepções de geografia que são diferentes e que acontecem em maior ou menor grau a depender do país onde elas se desenvolvem. Então a primeira concepção de geografia é a geografia desenvolvida na Alemanha e que ela tinha como objetivo estabelecer, né, ou reconhecer quais eram as relações que os homens estabeleciam com a natureza no sentido de verificar relações entre os povos e o meio ambiente. Okay? Esse tipo de geografia ele foi comum, foi além da Alemanha, também foi uma geografia muito praticada na Rússia, na Europa Central e na Europa Oriental. Já a escola francesa ela tem uma característica de participar de um segundo tipo de geografia humana muito comum, que era uma geografia que tentava estabelecer as diferenciações regionais. Era uma ciência dos lugares e não das pessoas. Então, foi nessa escola em que se desenvolveu essas famosas monografias regionais, em que você descreve como que é uma determinada região, os aspectos físicos,
os aspectos humanos, aspectos econômicos, e vai criando ali uma descrição bem pormenorizada dessas áreas. E essa geografia ela influenciou muito a Inglaterra, a Espanha, Portugal e os países da América Latina. É por isso que nós dizemos que a geografia brasileira tem uma forte influência francesa. Que se você olhar a geografia que era produzida aqui, desde a institucionalização, em 1932, é uma geografia bem regional. E também nós temos um terceiro tipo de geografia humana, que foi produzida nos Estados Unidos e que teve uma influência um pouco menor, se nós compararmos com a geografia francesa e alemã, que foi uma geografia muito preocupada com a sistematização dos dados coletados em campo. Então nós temos uma tradição geográfica e estatística forte nos Estados Unidos desde o início do século XX. E nós temos um nome de destaque, que é do Carl Sauer, que foi um geógrafo imigrante que foi para os Estados Unidos e que desenvolveu uma geografia cultural muito baseado também na sistematização dos dados, dos artefatos que eram utilizados pelos povos indígenas, dos animais que eram domesticados. Então ele tinha uma vocação voltada para uma geografia cultural e também com uma preocupação estatística que vai originar depois as bases da geografia teorética quantitativa. Então é isso, gente. Geografia humana não é uma ciência única, embora o objeto de estudo ele seja comum à geografia, as formas de se realizar esse estudo não são. Existem três concepções, a alemã, a francesa e a norte-americana, que vão influenciar a geografia humana até a década de 1950. Beleza, gente? Então, até mais.